Bem-vindos aí à quarta entrevista com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. E, como já dito, né, nosso intuito é dar espaço a todos os candidatos para saber de suas intenções, conhecimentos em áreas específicas que estão ligadas diretamente à Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba e aos interesses da população sorocabana. Quem conduzirá a entrevista é a jornalista Larissa Vasconcelos. Larissa, fique à vontade. Muito obrigada, Alessandro. Bom, bem-vindos oficialmente. Hoje conversamos com Maria Lúcia Amari, candidata à Prefeitura de Sorocaba pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, na coligação Sorocaba Moderna de Novo, que reúne os partidos Podemos, Cidadania, o Partido da Mobilização Nacional, PMN, Partido Verde, o PV, e o Rede. Maria Lúcia é professora e advogada, pós-graduada em Direito Administrativo e Constitucional pela PUC São Paulo, está em seu 5º mandato como deputada estadual, foi a primeira mulher a ser vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde também foi relatora do Orçamento do Estado por 2 vezes, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e vice-coordenadora da Frente Parlamentar pela Regularização Fundiária. Hoje, é presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Muito bem-vinda, Maria Lúcia. Obrigada pela sua participação. Obrigada, boa noite, Larissa, boa noite a todos vocês. Acho importante que vocês possam conversar com todos os pré-candidatos de uma forma transparente e uniforme, para que nós possamos conhecer o pensamento de cada um, né? Nós estamos num momento bastante difícil, numa cidade atualmente bastante desorganizada, principalmente sobre o aspecto político, e isso, claro, desencadeia uma série de ações que comprometem o futuro da nossa cidade. E eu acredito que essa oportunidade de estar conversando com vocês, trocando ideias também, para que nesse período todo, nos últimos 4 meses, eu procurei ouvir bastante toda a sociedade civil organizada, associações de classe, para construir um plano de governo. E, praticamente, não está fechado ainda, está apresentado em linhas mestras o que se pretende dentro do governo municipal, mas nós continuamos conversando com a população, com as entidades de classe, para também, às vezes, enxertar alguns valores importantes que, de repente, não foram contemplados nessa primeira apresentação do plano de governo. Perfeito. Eu vou explicar brevemente, candidata, como será a nossa dinâmica aqui da entrevista. Então, elas serão feitas pelos nossos especialistas aqui presentes, engenheiros e arquitetos, né, especificamente. A senhora terá cerca de 3 minutos para responder cada questão, ok? Assim que der o tempo, eu vou chamá-la para a senhora fazer a conclusão, ou, né, deixar um tempo. Não é uma coisa justa, mas nós queremos dar esse padrão para todos os candidatos, né, para dar o mesmo espaço a todos eles, ok? Então, a primeira pergunta, eu já vou passar aqui para o engenheiro Galdenoro Botura Júnior, que é o nosso diretor, para que ele comece a nossa entrevista oficialmente. Galdenoro, por favor. Muito bom. Boa noite, deputada, candidata a prefeita, Maria Lúcia. A gente já se conhece, da época que eu era diretor, talvez a senhora não se lembre, diretor aqui da Unesp. E a primeira pergunta que eu gostaria que a senhora emitisse sua opinião é sobre o plano diretor da cidade de Sorocaba. O que pode ser alterado? Bom, boa noite, Caldeneiro. Lembro, sim. Aliás, a Unesp foi trazida exatamente no período que o Renato era prefeito. Foi uma luta muito grande e, graças a Deus, nós temos uma Unesp. A luta sua foi muito importante, e com o professor Carrijo também, né? Todos imbuídos de trazer essa universidade. Mas foi uma ação bastante importante naquele momento. Agora, Sorocaba é uma cidade que tem mais de 700 mil habitantes, né, maior que algumas capitais do estado, do Brasil, então ela precisa de um plano diretor que não pode abrir espaço para improvisações. E nós percebemos que esse plano diretor, que é 2014, porque como eu fiquei durante todos esses anos, meus 5 mandatos, focada na questão da região metropolitana, fui uma das pessoas que mais lutei para que a região metropolitana fosse uma realidade, até inclusive quando eu era vice-presidente da Assembleia,
que votamos para que ela fosse legalmente constituída, para que nós pudéssemos ter uma região organizada aqui com as 27 cidades do município. Mas, com relação a essa questão, esse plano diretor é um plano que tem que ser revisado a cada 10 anos, e ele, nesse ínterim, eu acredito até, é uma legislação, mas que ele precisaria ser revisado com menos tempo. Eu percebo em Sorocaba uma cidade que cresceu de repente, muito rápido, e em alguns pontos bastante desordenadas. Eu lembro que quando o Renato era prefeito, nós fizemos um levantamento das áreas que tinham sido ocupadas indevidamente, áreas ocupadas, inclusive áreas verdes, e áreas que não poderiam estar sendo utilizadas para moradia, e nós fizemos um levantamento para saber qual era a população que estava nessas condições, fizesse um planejamento, um projeto, identificando para que eles fossem transferidos, essas famílias, fazendo com que houvesse o desfavelamento, para que elas fossem transferidas para um determinado local. No caso, na época, foi o Habiteto. Hoje eu reconheço que nós precisamos, claro, garantir que Sorocaba tenha uma direção correta, priorizar o adensamento das áreas, com locais onde tem uma infraestrutura já pronta. Naquela época, o Habiteto, quando foi para essa região, ele foi já com toda a infraestrutura, né? Um centro de comunitário, tinha a questão do transporte, iluminação, asfalto, enfim, já estava urbanizado o suficiente para que pudesse ter minimamente estrutura para que ela pudesse ali ter um resultado positivo. Hoje nós percebemos que, particularmente, eu tenho percebido que depois que eu vi a colocação do Canadá, nós percebemos que não seria o mais adequado essas grandes estruturas em locais que não viesse a infraestrutura já ou junto ou antecipadamente. Então, a gente percebe que formam-se guetos na cidade e que precisam ser revistas essa questão da colocação dessas áreas. E uma questão que eu acho que é importante também, por Sorocaba é uma cidade que tem pressa, porque ela parou nesses últimos 4 anos, e isso comprometeu em muito o desenvolvimento, e também crescimento através de muitos condomínios que foram começando a aparecer na cidade, e sem a contrapartida. Então, nós percebemos que não estamos vendo a responsabilidade das empresas que aqui vêm investir com a contrapartida para o município, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida, principalmente fazendo com que tenhamos áreas verdes, áreas que possam contemplar uma qualidade de vida melhor. Então, nós percebemos que o ideal é que, ao se contemplar um plano diretor, por exemplo, dos bairros da cidade, que nesses bairros da cidade eles possam ter uma vida dentro daquele bairro, onde ele possa ter um setor comercial, que eles possam ter a infraestrutura para que eles possam usufruir da vida dentro do bairro, para que nós não possamos ter esse constante deslocamento, né? O ideal é sempre... Pode concluir. Só para concluir. Então, nós entendemos que essa próxima revisão do plano diretor, que ele possa contemplar um crescimento que já é efetivo, já ocorre, mas com uma nova forma de distribuição dessas áreas dentro da cidade de Sorocaba. Obrigado, Muito obrigada, candidata. Obrigada. Por favor, agora eu chamo o engenheiro Henrique Deliberale, nosso vice-presidente, Maria Lúcia. Henrique, por favor, fique à vontade. Boa noite, deputada, candidata Maria Lúcia. Prazer. Maria Lúcia, especificamente sobre a lei de zoneamento, na sua opinião, na sua expertise, o que necessita ser alterado para deixar a cidade mais sustentável? Boa noite, obrigada pela pergunta. Eu acredito que essas mudanças pontuais precisam ser feitas na lei de zoneamento. Essa lei, ela tem que contemplar no futuro, um plano diretor tem que contemplar o plano diretor da cidade. E ela deve ser feita, no meu modo de ver, ouvindo
a cidade, ouvindo as lideranças da cidade, ouvindo o CIESP, ouvindo o CRES, ouvindo o Secov, enfim, todas as entidades ligadas a essa questão, para que a gente possa ter um debate maior da sociedade. Eu percebo que aqui na cidade de Sorocaba, na hora que se discute alguma questão de plano diretor, lei de zoneamento, ou qualquer coisa ligada, a gente percebe uma certa tendência a serem ouvidos determinados segmentos que acabam, às vezes, desvirtuando o objetivo principal de um plano diretor com determinadas regras. Então, eu percebo que muitas vezes já atendem interesses individuais e não atende os interesses coletivos. Então, nós percebemos que isso provoca também, de certa forma, um crescimento desordenado e desregrado em algumas questões. Então, eu acredito que os moradores que estão diretamente impactados com as mudanças, ou, no caso, quando é área industrial, eles acabam não participando do debate, nós percebemos que acaba não contemplando a mudança que precisa ser feita, muitas vezes, por pressão sobre a legislação. Então, eu acho que deveria ter um pouco mais de independência dentro do legislativo para se discutir a real importância dessa lei, para que ela não venha a prejudicar o desenvolvimento da cidade e provoque um crescimento desordenado e forme determinados guetos, como esse que eu falei agora há pouco, né? Isolado de toda a infraestrutura, vivendo uma sociedade que fica isolada de todo um contexto da cidade e vivendo à mercê da própria sorte. Então, acho que quando se fala, eu falo isso porque, como deputada, eu sou muito cobrada quando veio o Canadá, cobrado o tempo inteiro, com razão, para que se tivesse a duplicação da estrada de Porto Feliz, para que houvesse uma melhoria do sistema viário no local. Ou seja, sempre estamos correndo atrás. Primeiro se implanta um sistema habitacional absurdo, para depois correr atrás da infraestrutura e daquelas ações extremamente importantes de políticas públicas que já deviam estar definidas antes de se planejar. Então, eu acredito que nessa próxima revisão que for feita, precisa um melhor direcionamento, um debate melhor e menos, e o legislativo possa cumprir o seu papel sem aceitar determinados tipos de pressão que comprometem o futuro da lei. Perfeito, muito obrigada, candidata. Chamo agora o nosso diretor, arquiteto Eduardo Gatti. Por favor, Boa noite, deputada. Boa noite. Boa sorte na campanha e no pleito, né? Obrigada. A minha pergunta é sobre patrimônio histórico. Quais são as ações formais de proteção aos bens culturais pretendidas, caso eleita? Eu percebo que para preservar o nosso patrimônio histórico, nós precisamos pegar a experiência de cidades grandes, né? Então, nós percebemos vários países que você visita, que a gente visita, a gente percebe como é que é feita a questão da preservação do patrimônio. Você vai na Rússia, você vê a estação do metrô, é um museu a céu aberto, né? E ali se fez um trabalho em que você, ao mesmo tempo que você prioriza um sistema de transporte coletivo adequado, mas você também compatibiliza a questão do patrimônio histórico, viabilizando uma série de valores que tem que ser inseridos. Eu vejo que Sorocaba, eu não vejo até hoje dos governantes uma direção muito forte no sentido de esses prédios que são prédios importantes, prédios históricos, o pessoal fala, vamos reformar, não, vamos restaurar alguns prédios, por exemplo, a oficina cultural, a disputa política, a falta de direcionamento, eu mesma levei esse questionamento várias vezes na Secretaria da Cultura, e entrava um prefeito, mandava fazer de um jeito, entrava prefeito, mandava fazer de outra forma. Essa disputa da vontade faz com que muitas vezes nós podemos ter perdido a participação da iniciativa privada também, para fomentar, por exemplo, a associação comercial se dispôs
a fazer a restauração do prédio da oficina cultural. Então, esses prédios todos que estão aí, eles têm que ter parcerias com a iniciativa privada, para que eles possam não só se servir como um patrimônio da cidade, mas que ele possa ser incluído no roteiro turístico, dependendo da origem do prédio e da localização dele. Eu lembro que o Museu Ferroviário foi feito na gestão do Renato Amari, quando ele era prefeito, e um museu que hoje a gente percebe que ainda não está servindo para a população, para a comunidade, como ele deveria ser feito. Então, nós não temos um roteiro turístico do patrimônio histórico da cidade, porque a grande maioria deles está absolutamente abandonados, e não percebi nenhuma iniciativa efetiva no sentido de em busca de recursos para que esses prédios pudessem ser restaurados e servir de compatibilizar, por exemplo, ao mesmo tempo que faz um museu ou faz uma biblioteca, junto com um café, que faz com que as pessoas tenham vontade de se colocar naqueles prédios. Então, a gente percebe que os modelos que a gente vê, principalmente na Europa, poderiam ser utilizados na nossa cidade. O porte da nossa cidade permite que esses prédios históricos possam também ser aproveitados como um ponto turístico, mas também que a iniciativa privada possa também gerir recursos daquele local para que atraia a mais população, para que venham conhecer a nossa cidade, conhecer a história da nossa cidade. Obrigada, candidata. Chamo agora Alessandro Nogueira, engenheiro, por favor, sua pergunta. Correto. Boa noite mais uma vez, candidata, deputada, bem-vinda. Sobre o planejamento urbano, né, quais seriam as propostas da senhora em caso eleita? Bom, na verdade, como eu já tinha falado, nós queremos uma cidade com um crescimento sustentável, né? Precisa crescer por igual, sem comprometer a qualidade de vida. E nós precisamos fazer com que possamos reduzir o deslocamento entre os locais, né? É o que eu falei agora há pouco, que a gente possa fazer com que os bairros da cidade possam ser polos importantes para que a população ali possa viver, possa gerar renda, possa ter seu lazer, possa ter o seu esporte e possa ter a vida lá comprometida com a qualidade de vida. Então, eu acredito que nós percebemos que com a falta de preocupação com as praças, com os parques da nossa cidade, fazem com que as pessoas tenham uma evasão de final de semana para a Zona Sul, e acabam deixando de viver a vida nos bairros. Acredito que quando se fala em planejamento urbano, estimular a vida da população dentro dos bairros, criar mecanismos dentro da cidade para que aquelas pessoas que moram nos bairros, com isso você melhora a qualidade de vida, você melhora a questão do sistema viário, você faz com que as pessoas não fiquem fazendo a questão de meio ambiente, a questão da poluição pela circulação excessiva de carros, enfim, tem uma série de ações que eu acredito que nós precisamos fazer para que a nossa cidade volte a ser o que era algum tempo atrás. E a gente percebe que quando se fala em planejamento urbano e se quer constituir dentro das praças, parques nos bairros, eu tenho percebido que o poder público abandona esses locais e eles acabam virando locais indesejáveis, pontos de coisas nada agradáveis e deixam de cumprir a sua finalidade. Então, acho que nós precisamos voltar a estimular uma vida de mais qualidade nos bairros, com atrações artísticas que sejam, com práticas esportivas, dando condições nos bairros, para que a população possa se sentir inserida dentro da sociedade, naquele bairro onde ela escolheu para viver, mas se sentindo que a qualidade de vida dela não foi comprometida. Obrigada, candidata. Eduardo, sua pergunta, por favor. Deputada, sobre a questão de mobilidade e acessibilidade, quais as melhorias e soluções a serem realizadas?
Bom, percebo que nossa cidade, a Sorocaba, é uma cidade que precisa, tem pressa, né? Precisa se modernizar rapidamente. Eu lembro que no governo do Vitor Lico, se não me engano, era a cidade, uma das maiores cidades, eu não lembro se era uma segunda ou terceira cidade, que continha mais ciclovias no estado de São Paulo e no país. Se não me engano, eram 100 quilômetros de ciclovia. E caminhando por aí, nós percebemos que as pistas as ciclovias elas estão praticamente abandonadas, impedindo que esse formato de mobilidade deixe de ser utilizado, né? E é uma prática esportiva, é saúde, uma série de questões. Nós temos hoje mais de quase 500 mil veículos na cidade de Sorocaba, e é uma cidade com mais de 700 mil habitantes. Nós percebemos que hoje nós não estamos estimulando que as pessoas possam deixar seus veículos. Por quê? Nós não temos transporte público de qualidade. A gente percebe que qualquer país do mundo, eu falo para qualquer país do mundo, que a gente tem que se mirar em exemplos exitosos no mundo. Então, onde todo mundo se priorizou o trem, o Brasil e São Paulo deixou de se utilizar o trem e priorizou rodovias. Então, a gente percebe que todo esse sistema, nós precisamos, na verdade, ter a prioridade, o pedestre, que ele possa se utilizar de meios, de modais econômicos, que ele possa, ao mesmo tempo que ele encontra como meio de transporte, é também um meio de saúde, e é um meio de qualidade de vida. Então, para reduzir o uso do automóvel como transporte, nós temos que dar contrapartida. Se você não tem, eu andando pela cidade, conversando com a população, hoje você percebe, os ônibus fazem o mesmo transporte que faziam quando a cidade tinha bem menos habitantes, continuam fazendo o mesmo percurso, com pontos de ônibus em péssimas condições. Hoje eu estava olhando os pontos de ônibus de Sorocaba e falei, meu Deus do céu, parece aqueles pontos de ônibus de porta de sítio, de cidadezinha pequena, né, todo de madeira. Isso aí é extremamente triste da gente ver. Puseram na Zona Sul vários pontos de ônibus lindos, que estão bonitos, aqueles de vidro, mas por que não fazer com que isso aconteça nos bairros? Por que não temos mais pontos de ônibus que possam fazer com que a população seja melhor abrigada, seja mais... É um conjunto de ações que fazem com que as pessoas possam se sentir estimuladas a deixar seu veículo em casa. Hoje, a bicicleta passou a ser um meio de transporte, não só, antigamente a gente percebia que as pessoas com menos poder aquisitivo iam de bicicleta porque era um transporte barato. Hoje se percebe executivos de São Paulo, na Faria Lima, na Avenida Paulista, se utilizando de bicicleta para o seu trabalho. Então, virou um sistema extremamente rápido e mais eficiente no sentido de até de impedir a questão da poluição. Então, nós precisamos recuperar calçadas, porque a gente fala em acessibilidade. Você anda pelas calçadas de Sorocaba, como uma pessoa vai ter acessibilidade com as calçadas que nós temos na nossa cidade, todas sem padrão nenhum, totalmente irregulares, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de adequação, impedindo que as coisas possam melhorar. E também precisamos melhorar o trânsito no centro da cidade, fazer com que o centro possa ser um local para pedestres e não para veículos, que as pessoas possam fazer o seu deslocamento, mas com qualidade. Então, a gente percebe, por exemplo, nós temos no centro da cidade, a Catedral, que é um cartão postal da cidade, de repente puseram uma casa de guarda municipal, que depois foi retirada, mas, sinceramente falando, puseram lá uma homenagem para Sorocaba, no meu ponto de vista, de muito mau gosto em relação à tradição daquela praça. Então, a gente percebe, eu estou misturando um pouco os assuntos, mas, na verdade, são coisas que eu vou lembrando de falar, que comprometem até a questão da utilização da parte central. E também nós percebemos que também não existe planejamento nas ações, a gente não percebe uma gestão atualmente que possa também reavaliar esses contratos que estão sendo feitos
para que nós possamos seguir um alinhamento dentro da cidade, para que nós possamos ter efetivamente uma acessibilidade garantida e a mobilidade possa ser uma realidade para a população de Sorocaba. Obrigada, candidata. Chamo agora o engenheiro Alessandro, por favor, sua questão. Agora, no que se refere ao urbanismo, candidata, que abrange muitos equipamentos públicos de uso coletivo em Sorocaba, qual a sua intenção no que se refere à manutenção desses equipamentos? Haja visto que Sorocaba já conta com vários equipamentos públicos implantados. Bom, os equipamentos aqui do público de Sorocaba, eles são da população de Sorocaba, mas, na verdade, o cidadão hoje não tem essa sensação de pertencimento, né? Nós precisamos criar e fortalecer esse vínculo do sorocabano com o equipamento público da cidade. Mas como você compatibilizar essa situação quando você percebe que todos esses espaços públicos, eles estão, de alguma forma, degradados e não estão tendo a manutenção adequada. Nós não temos um serviço de zeladoria compatível com a necessidade da cidade. Então, se inauguram parques, se inauguram praças, e elas acabam sendo locais onde as pessoas se utilizam para usar drogas, etc. Por quê? Porque não tem a manutenção. Ou uma hora a iluminação não está adequada, não existe um serviço de manutenção daquele setor, não existe setor de coleta de lixos adequada e também com destinos bem claros com relação a isso, e também nós precisamos criar espaços de comércio e lazer nas praças de cada bairro. O que eu entendo, se você fomentar dentro das praças uma área de lazer ou uma academia ao ar livre, trazendo apresentações artísticas, apresentações culturais, e você, por exemplo, colocar pessoas da terceira idade, aposentadas, que estejam dispostas a exercer o seu papel de fiscalizador, entre aspas, ou qualquer outro nome que se dê, que ele possa ser o cuidador daquela praça, que ele se sente, que haja um pertencimento daquela praça para aquela comunidade. E aproveitar que também nessa praça ela possa também gerar renda também, no momento em que você possa colocar lá um local, geralmente como a gente percebe que mais de 52% da população das mulheres, elas são as chefes de família, que elas possam ali ter uma atividade comercial para atender dentro de critérios esteticamente falando, mas para que elas possam ali exercer uma atividade que gere renda. Isso a gente percebe uma praça que eu assisti à inauguração dela muitos anos atrás, por exemplo, a Praça da Nova Sorocaba, que era uma praça, tem um coreto antigo, uma praça que era uma praça que extremamente atraente para a população, com aquela cara mesmo de cidade do interior. Ela está degradada de toda forma, fazendo com que a população tenha medo de circular lá, porque ela não oferece segurança, ela não oferece nenhuma atividade cultural, ela os equipamentos esportivos estão absolutamente abandonados, enferrujados. Então, o que está faltando? Eu quero mesmo bater na tecla de que a Sorocaba tem que se modernizar, tem que ter pressa, tem que ter campanhas educativas para que a população tenha essa sensação de pertencimento daquele próprio público e possa fazer daquilo a melhoria da qualidade de vida da população de cada um dos bairros. É isso que nós precisamos. Não adianta inaugurar praças e depois não fazerem a manutenção adequada. Não adianta fazer parques e depois não terem a manutenção adequada. A população acaba... o formato que tem hoje faz com que desestimule a utilização desses equipamentos públicos na nossa cidade. Caiu. Sem áudio, Caiu. Larissa. Larissa, seu Sem áudio. Perdoem. Galdenoro, sua pergunta, por favor. Deputada, assim, eu, como professor universitário, uma das minhas áreas de pesquisa é exatamente na área de inovação, tenho trabalhado muito tempo com isso, e eu vejo o modelo adotado pelo Parque Tecnológico nosso aqui, um dos problemas é que existem duas entidades dentro do mesmo espaço físico,
que é a empresa municipal Parque Tecnológico Sorocaba, que é responsável pela parte dos prédios, né? E tem a Agência Inova de Sorocaba, que é responsável pela parte de pesquisa. Na sua opinião, isso é uma questão política? E a integração entre ambas não pode ser um problema para a evolução desse parque? Bom, sempre que a questão política está acima dos interesses da população, isso acaba atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Nós percebemos que no parque tecnológico, a nossa preocupação é otimizar e racionalizar essas estruturas, colocando as duas sob o mesmo guarda-chuva. Não é possível nós continuarmos com com a Inova e o Parque Tecnológico. E o que nós temos percebido? Ultimamente, o Parque Tecnológico passou a ser um local onde se fazem palestras interessantes, mas virou um centro de convenções, vamos dizer assim, com palestras. Então, ela perdeu muito do seu objeto. Na verdade, para que ele foi criado? Para desenvolver pesquisas, parcerias com as universidades, fomentar startups. Então, tudo isso a gente percebe que ele passou a ser um centro de convenções. Ele precisa voltar à origem dele. O meu modelo é o modelo de São José dos Campos. Lá, sim, funciona efetivamente como um parque tecnológico de avanço, e nós perdemos esses últimos 4 anos a possibilidade real de fazer com que o parque tecnológico pudesse ter criado mecanismos de informatização na rede pública, na saúde, na educação, e a gente vê que desperdício que foi todo esse tempo. Por que nós não temos um aplicativo onde você mostre lá a cidade de Sorocaba, não importa o nome, e você saiba a sua população, o que tem disponível, qual é a parte de turismo que tem, o que temos de atração de parques, que seja um informativo para a população que quer vir para Sorocaba e conhecer pelo aplicativo, conheça a nossa cidade, sei lá o nome que se dá, mas de qualquer maneira estimular esse tipo de informação, desenvolver aplicativos para a saúde, como é que pode, em pleno século XXI, o prontuário médico ainda é feito a caneta, quando acha caneta, né? Porque senão pega do usuário. Tinha que ser feito um aplicativo, tinha que ter um aplicativo para marcar consultas. Isso gera uma despesa absurda na cidade. O Parque Tecnológico, mais uma vez, deixou de cumprir sua função. Porque se você tem um aplicativo para você marcar consultas, claro que nem todas as pessoas, aquelas que não dispõem de recursos para ter um celular que permita a utilização de aplicativos, ou um computador em casa, enfim, mas que possa se servir de um telefone, mas o restante da população, nós temos que ver por que acabaram com os prédios do Sabe Tudo? O Sabe Tudo era um importante instrumento, ele pode ser uma alça do parque tecnológico, no sentido da formação dos nossos jovens, o Sabe Tudo como uma extensão regional do parque tecnológico, criar aplicativos para desenvolver a área da educação, enfim, diversos momentos, que se você hoje marca uma consulta por um aplicativo, você consulta naquele local, você não tem como ser atendido, você marca numa outra unidade de saúde, mas o seu prontuário é um prontuário eletrônico, não vão ficar te mandando fazer exame. Isso economiza tempo, efetividade, celeridade e redução de custos. Então, eu estou falando, às vezes, algumas coisas que eu vou lembrando no meio da outra pergunta que foi feita, porque eu percebo a falta de agilidade que nós tivemos, e repito, nós temos que ter pressa, retomar esse crescimento, esse desenvolvimento, nos preocuparmos mais com a inovação, com a tecnologia, com o empreendedorismo, e nos utilizarmos, com certeza, para que o Parque Tecnológico volte a ter esse papel importante de integrar secretarias, encontrar soluções para o comércio, a indústria da cidade, enfim, ajudando na qualificação do cidadão e ajudando também as empresas de Sorocaba. Então, eu vejo que o Parque Tecnológico está subutilizado, precisamos retomá-lo como um importante instrumento de avanço, como é em São José dos Campos. Eu conheço lá de São José. E quais são suas sugestões para que o Parque Tecnológico consiga gerar mais inovações? Bom, primeiro nós precisamos, acho que, retomar essas parcerias com a iniciativa privada. Nós percebemos que os empresários deixaram de conversar por falta de
eu falo linguagens diferentes, né? Essa falta de diálogo por conta desse trabalho em separado, né? O parque passou a ser uma coisa e a cidade e a prefeitura com outros comandos e não houve uma rede de trabalho efetivo para que as coisas caminhassem. Eu repito sempre, porque eu considero o Parque Tecnológico de São José dos Campos como um bom exemplo, né? Onde a Embraer, outras empresas que estão lá, e eu vejo que não foi mais fomentada a questão das pesquisas nas universidades, trazendo mais universidades para se utilizarem daquele espaço, que eu acho importante, e o município tem toda essa infraestrutura do parque, que são ferramentas bastante importantes na área fiscal, na área tributária, para atrair também parcerias, né? E o papel do Parque Tecnológico eu vejo como a constituição de arranjos produtivos, de setores como agronegócio também, enfim, temos que fomentar diversos setores através deles. E quando eu falo também do Sabe Tudo, porque a gente percebe que foram prédios abandonados, deteriorados, aquela coisa, né? Porque foi um prefeito determinado que fez, o próximo vem, não continua com aquele trabalho. E eu não teve um bairro que eu fui na cidade, que desses 32 só sabe todos que estão aí, que não pediram para que ele retornasse para a sua forma. Por quê? Hoje as pessoas que precisam fazer cursos, até pessoas da terceira idade, que precisavam se utilizar do Sabe Tudo, estão tendo que vir para o centro para ir em busca do que tinham no bairro. Então, olha só, nós estamos descolocando as pessoas de novo do bairro por conta da falta de um recurso que tinha, funcionava e foi tirado. E nós queremos retornar o Sabe Tudo como importante alça do Parque Tecnológico, como também para fomentar cursos importantes ligados à tecnologia para nossos jovens e também para as pessoas da terceira idade se inserirem nesse mundo virtual. Obrigado, deputada. Obrigada, candidata. Passo a palavra agora ao nosso engenheiro Henrique, por favor, a sua pergunta. Henrique, nos ouve? Ouço sim. Maria Lúcia, qual que é o empenho do seu governo, caso eleita, para estimular o uso da energia renovável e eficiência energética? Quando nós buscamos o resgate do município Verde Azul, que já foi um dos orgulhos de Sorocaba, porque nesse último governo nós perdemos 22 pontos na escala de cidades com título que poderiam ter recebido o título município Verde Azul, ou seja, a nossa cidade deixou de ser uma cidade que contemplada com avanços na questão ambiental. E estamos fazendo também a opção por matrizes energéticas renováveis. Nós queremos estimular também todas essas empresas que quiserem investir, principalmente na questão da energia solar e a eólica, que nós já foi uma das cidades que mais tinha, mais investia nesses setores, né, de energia solar e a eólica, e por falta de estímulo, de incentivo, muitas empresas estão indo embora da cidade de Sorocaba. E muitas empresas, por conta da instabilidade política também, deixaram de aportar recursos na nossa cidade e acabaram, e também, claro, também tem o problema da guerra fiscal. Mas, de qualquer forma, as parcerias do Parque Tecnológico com o setor privado, que nós já falamos agora há pouco, também poderão ajudar muito no desenvolvimento das tecnologias mais sustentáveis. Também a questão da iluminação pública. Nós não podemos continuar usando lá lâmpadas de mercúrio, nós temos que nos preocuparmos com a cidade passa a se utilizar de energias renováveis e que possam ter mais efetividade, né? E também, outro ponto que é importante é a possibilidade também de utilizarmos ônibus elétricos no nosso sistema de transporte coletivo, né? Começar pelo BRT.
BRT, que é uma questão que nós precisamos nos preocupar, como é que nós vamos caminhar com esse futuro. É um futuro que, na verdade, ele já veio atrasado, e com uma série de problemas. Então, nós precisamos ver como é que nós vamos avançar dentro da nossa cidade, dentro dessa nossa preocupação. Muito obrigada, candidata. Chamo agora Alessandro Nogueira, por favor, sua pergunta. Candidata, a senhora pretende manter a iluminação viária interna de associações, condomínios, sob responsabilidade da prefeitura, ou transferir para os mesmos? Nós precisamos, primeiro, cumprir a lei, né? E naquilo que a lei estiver incomodando, estiver atrapalhando, estiver causando problemas, nós precisamos ver o que a gente pode fazer, alguma mudança, sob o ponto de vista de lei, para que nós possamos ter mais serviços que atendesse melhor a população. Nós temos, não é justo que, por exemplo, nos condomínios, hoje a energia elétrica, toda essa parte é responsabilidade da prefeitura. Dentro dos condomínios, a prefeitura que tem que fazer a questão da energia. Acontece que a gente fala de ruas públicas, mas, na verdade, as ruas dos condomínios, elas não são públicas no sentido de serem abertas para a população. Então, nós temos que fazer uma distribuição melhor, mais justa com relação a isso. Acho que a sociedade também precisa participar um pouco mais, no sentido de entendermos algumas mudanças que precisam ser feitas. Porque uma coisa é você levar energia para a população, porque a minha preocupação, minha proposta para a próxima, se Deus permitir a população se entender, é que nós possamos trocar toda essa parte da energia de iluminação por lâmpadas de LED, né? Então, nós não podemos mais pensar em continuar trocando lâmpadas dessa forma que nós estamos percebendo. Então, eu acho que nós temos que discutir um pouco mais com a população uma forma de darmos um pouco mais de equilíbrio nessa obrigatoriedade da prefeitura e compatibilizá-la com a necessidade da população e também como instrumento de entender que a via é pública, mas quando ela não é aberta para a população, como é que nós podemos fazer com que também divida um pouco mais o ônus com a sociedade? Obrigada, candidata. Chamo agora Beato Eduardo, por favor, sua pergunta. Deputada, até para complementar a tua resposta, né, nessa próxima agora, né, sobre o atual modelo de contrato de manutenção de iluminação viária pública, onde a prefeitura é responsável pela contratação da execução. Pretende manter esse modelo ou considera reavaliar as condições e transferir essa responsabilidade para a concessionária, atualmente a CPFL? Bom, a CPFL presta um péssimo serviço, né, para a sociedade, um péssimo serviço, incompatível com a evolução dos tempos. Agora, existem alguns modelos possíveis de iluminação pública, que é um serviço de extrema importância. Eu acho que tem relação direta com a segurança das pessoas. Uma das propostas, quando a gente fala na iluminação pública, tem que se pensar não é só na qualidade de vida, mas na segurança da população. No movimento no sentido de começar a fazer, a cidade está escura, está mal iluminada, a gente percebe que andando pela cidade à noite, falta iluminação em todos os lugares possíveis por onde você passa. É um poste sim, um poste não. E tem alguns lugares que, por incrível que pareça, a prefeitura coloca, a companhia coloca o poste, mas falta o braço, então não tem como colocar a iluminação. Então, a gente percebe uma total desajuste entre a companhia de energia e o poder público. Isso vem complicando bastante a questão da iluminação na cidade. Eu acho que as diretrizes, no entanto, elas já estão estabelecidas. O que nós precisamos fazer é parceria com a iniciativa privada, mas sem criação nem de taxa, nem de impostos. Mas temos que encontrar um modelo que nós possamos avançar na questão da iluminação pública na cidade, que está precisando e é urgente, está comprometendo e muito a segurança da cidade, mas que seja melhor discutida para encontrarmos um caminho
que não onere o poder público, mas que a sociedade possa perceber a necessidade também, de alguma forma, ela participar, entendendo melhor esse processo. Ok, obrigado. Perfeito. Eduardo, perdão, Alessandro, sua pergunta. Abri, desculpa. Bom, candidata, na questão de obras, né? Quais obras ou qual obra significativa a senhora pretende implantar em nossa cidade? Na verdade, a grande obra que nós temos que fazer na cidade é a recuperação, né? Ultimamente, não se pode nem pensar em falar, vou fazer tal obra, tal. Na verdade, se nós conseguirmos minimamente resgatar o que já tinha e avançar, porque a prestação do serviço na cidade está muito ruim e nós precisamos resgatar. Primeiro, a saúde. Nós sabemos que temos que fazer grandes obras também nessa questão do sistema viário, porque tem bairros que eu tenho visto que, por falta de uma comunicação de um bairro para o outro, através de um mecanismo viário, nós percebemos que, às vezes, para a pessoa se deslocar do bairro para outro, ela leva, às vezes, 15 minutos, quando se tivesse uma ligação entre o bairro e outro, nós teríamos uma redução do tempo de circulação. E isso reflete até, por exemplo, quando você chama uma ambulância, ou você chama por uma ocorrência policial, como isso vai fazer a diferença. Mas nós precisamos, assim, nós percebemos que a cidade tem pressa na recuperação das conquistas que foram perdidas ao longo desse tempo. Muitos projetos que tinham, programas que funcionavam na cidade, por exemplo, como eu citei agora há pouco, o Sabe Tudo, que era um programa que funcionava na questão da educação e também da qualificação, o Médico da Família, que foi considerado, na época que o Renato era prefeito, foi considerado o maior home care do país, né, com atendimento de milhares de famílias. Isso nós queremos resgatar, e também uma das preocupações que nós temos, eu particularmente estranho há muitos anos, que nós tenhamos uma rodoviária incompatível com o tamanho da nossa cidade. Dentro da cidade, com os ônibus entrando, circulando, criando um problema no sistema viário, e também ela não combina com o porte da nossa cidade. Eu falo muito isso porque a gente tem que pensar grande. Sorocaba se apequenou muito nos últimos anos. Nós temos que nos agigantar, nós temos que ter a consciência de uma cidade de 700 mil habitantes, que ela precisa ter a dimensão do tamanho dela. É uma rodoviária moderna, claro, que nós não temos condições, pela iniciativa privada, porque ela possa fazer uma parceria público-privada, para que ela possa construir essa rodoviária nova, com a cara de uma cidade do tamanho da nossa, mas que ela também possa diluir através de mecanismos internos de comercialização, que ela possa também fazer com que ela vá recuperando um investimento. Então, essa eu sinto muito a falta de uma rodoviária do porte da cidade. Enfim, eu acho que a questão também das unidades de saúde, nós precisamos, as redes não se comunicam, nós precisamos resgatar, reformar a grande maioria das unidades de saúde, também das escolas. As escolas na cidade estão bastante abandonadas, e nós temos que fazer isso. Eu acredito que quando você tem uma estabilidade política, você tem firmeza, você está lá administrando a cidade com firmeza, determinação, com ética, com comprometimento, com responsabilidade, o chamamento da sociedade civil fica mais presente, e nós vamos conseguir construir aquele chamamento de todos por uma Sorocaba resgatada, com pressa, modernizada e que possa avançar. E depende de nós. Perfeito. Ainda sobre a questão da modernidade, chamo agora, Henrique, por favor, a sua questão. Maria Lúcia, qual a sua visão de definição de cidade inteligente? Bom, cidade inteligente, para mim, é aquela que privilegia a qualidade de vida do cidadão, né? Utilizando as ferramentas tecnológicas disponíveis. Na cidade inteligente, para mim, uma cidade educadora, uma cidade inteligente, sustentável, aquela que facilita a criação
e geração de emprego e renda, que diminui as distâncias através de mecanismos de avanços, né, tecnológicos, inovadores, enfim, tudo que possa fazer com que a cidade se torne mais célere, mais avançada, mais modernizada, mais compatível com o porte da nossa cidade. Integrando também, acho que é importante quando a gente fala de cidade inteligente, é uma cidade, ela não precisa ser, ela é uma cidade também humana, ela tem que ser, ela pode ser inovadora e moderna, mas ela não pode perder a questão da humanização. Ela não pode ter deixado de lado, porque senão você não consegue complementar as reais condições de uma cidade, para que uma cidade possa ser educadora, inteligente e inovadora. Nós precisamos que esses três pontos possam caminhar juntos. Também preservação do nosso patrimônio histórico, também é uma forma de nós dissermos que nós temos uma cidade inteligente, e também uma das coisas que nós precisamos avançar com muita velocidade é a questão da desburocratização da nossa cidade, pelo acesso, o acesso aos serviços públicos ainda é bastante deficiente por conta da burocratização. A gente percebe que a aprovação de condomínio, por exemplo, vai gerar imposto, vai gerar renda, vai gerar empregos, vai fazer com que a cidade avance. O tempo de aprovação de qualquer, ou de uma empresa, ou de uma aprovação de um loteamento, ou de um condomínio, é uma coisa absurda a forma. Por quê? Ele não está, o que nós precisamos é informatizar também, porque esses processos de andamento de obras na cidade e de aprovações, eles precisam de ser mais transparentes. A hora que você tiver todo esse sistema informatizado, não vai ter a venda de dificuldades, não vamos ter problemas com a aprovação daquilo que precisa ser aprovado, nós não vamos ter postergação de processos. Então, eu acredito que nós precisamos urgentemente fazer com que todos os processos administrativos, de obras, enfim, de aprovações, eles possam estar suficientemente informatizados para que evite papéis, evite a população ter que ir no local, e com isso acho que nós tornamos mais transparente a ação do município fortalecendo a cidade inteligente que nós queremos. Obrigada, candidata. Chamo agora o arquiteto Eduardo, por favor, a sua questão. Cara deputada, cita um exemplo de uma cidade brasileira que a senhora admira, do ponto de vista urbanístico, qualidade de vida, segurança, organização social, etc. E quais as diferenças que a senhora encontra entre ela e atualmente a cidade de Sorocaba? Eu acho que a Sorocaba das cidades passadas, das décadas passadas, é a minha melhor referência. A cidade que, quando eu quero relembrar, quando o Renato foi prefeito, eu falo isso porque eu participei 8 anos do governo, foi um governo transformador, um governo moderno, um governo célere, um governo que teve muita firmeza no comando da cidade. O deputado Vitor, hoje deputado Vitor Lippe, eu tenho saudade do tempo em que a gente olhava para a cidade, a gente tinha orgulho da cidade, a gente sentia vontade de passear, a gente tinha vontade de trazer os nossos amigos de fora para mostrar a nossa cidade. Eu acho que a minha maior referência é a nossa cidade de Sorocaba. Mas eu não quero ficar voltando no tempo saudosista, eu quero voltar para os tempos de agora, ainda aperfeiçoando e melhorando a cidade que nós queremos. Nós queremos uma Sorocaba que, como ela era, mais adaptada aos novos tempos, porque é isso que nós queremos. Eu acho que nós queremos que ela seja moderna de novo, que ela seja eficiente de novo, que ela seja respeitada de novo, que ela avance de novo, e que nós possamos não ser mais objeto de chacotas, né? Sim, uma cidade modelo, que as pessoas querem vir aqui para usufruir da nossa cidade, dando como um roteiro turístico importante da nossa região. Uma cidade do interior que não perdeu a qualidade de vida, continua sendo uma cidade bonita, uma cidade que as pessoas têm
mas nós temos que resgatar esse orgulho. Para resgatar esse orgulho, nós precisamos avançar. E para isso, nós precisamos fazer com muita pressa as mudanças que precisam ser feitas, os avanços que precisam ser feitos, para que nós possamos ter uma cidade agigantada, não apequenada, porque hoje nós não vemos a cidade com a alegria que a gente via algum tempo atrás. Eu quero voltar a dizer Sorocaba, mas encher a boca para falar a cidade de Sorocaba, né? Como a gente via algum tempo atrás, que as pessoas queriam vir morar aqui, queriam vir usufruir da nossa cidade, queriam conviver na nossa cidade, mas nós vamos voltar a ter essa cidade, porque a população, hoje eu percebo que ela está mais atenta e não queremos ficar no saudosismo, queremos aproveitar o exemplo passado para transformar a nossa cidade na referência que nós queremos para os tempos de hoje. Obrigada. Candidata, antes de nós encerrarmos, estamos indo agora para a nossa última questão. Na verdade, o nosso diretor, o Alessandro Nogueira, quer fazer algumas considerações finais ainda. Por favor, Alessandro. Tá. Então, a Associação, né, dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba tem a intenção de atuar de forma harmônica com a Prefeitura de Sorocaba, para que no exercício das profissões, o engenheiro, o arquiteto, o técnico, o tecnólogo, possam realizar atividades de interesse social e humano dos cidadãos sorocabanos. Então, nesse tema, candidata, desejamos saber o que a candidata pensa aí com relação a essa reciprocidade, visando, como já dito, o interesse coletivo do munícipe. Se nós não tivermos diálogo, não conversarmos, nós não vamos avançar. O que faltou, eu percebi com tristeza algum tempo atrás, quando a associação, junto com a associação de classe, mais a associação comercial e o CIESP, se retiraram do trabalho que vinham fazendo com sugestões para o Poder Executivo que não eram consideradas, né? Era só de uma forma protocolar. Eu tenho uma característica, que é uma característica do diálogo, da conversa, da altiva, porque político que não escuta não consegue governar com inteligência. Nós temos que ter a sabedoria para dialogar com as pessoas certas nas horas certas. O segmento de vocês é um segmento extremamente importante quando se fala em planejamento urbano, quando se fala em lei de zoneamento, quando se fala da cidade do futuro, quando se fala da cidade inteligente. Então, se nós não estou fazendo média, eu estou falando porque nós temos que ouvir as pessoas que estão diretamente envolvidas em alguns segmentos da cidade que podem contribuir muito. A contribuição de vocês em sendo ouvidos vão fazer com que a nossa cidade, ouvindo as pessoas certas, na hora certa, o desenvolvimento possa ser muito mais efetivo. Se nós queremos uma cidade educadora, inteligente, avançada, moderna, nós temos que ouvir pessoas que estão diretamente ligadas nesse segmento, que vai nos fornecer os subsídios para que a gente efetivamente saia do discurso para a ação. Então, eu pode ter certeza que em a nossa proposta de governo for aprovada pelas urnas, a nossa maneira de trabalhar será sempre a do diálogo, a da conversa, da oitiva das pessoas envolvidas, porque o diálogo faz com que nós possamos acertar melhor, né? Quando a gente conversa, quando a gente discute, quando a gente planeja, e quando a gente tem que ter um planejamento estratégico para a cidade, passa necessariamente pela conversa com a associação de classe, com as associações de classe. Então, pode ter certeza que essa ponte será uma ponte bastante importante para que a gente avance na cidade. Muito obrigada, Maria Lúcia Amari, pela sua participação, por suas respostas. Maria Lúcia, que é candidata pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, na coligação Sorocaba Moderna de novo. Nós desejamos uma boa sorte no pleito, candidata. Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar com vocês. E, assim, aquilo que vocês não sentiram que seja importante, que não está contemplado em alguma fala, que vocês possam dar essa contribuição de ideia para nós melhorarmos o plano de governo, porque nós não podemos governar para alguns, nós queremos governar para todos. E para governar para todos, eu gostaria muito que qualquer informação ou sugestão será super bem-vinda para nós aperfeiçoarmos o nosso plano de governo com relação a todas essas discussões que nós tivemos agora. Então, boa noite, obrigada.
Boa noite. Boa Obrigada. noite. Boa sorte na eleição. Boa noite, deputada. Boa Boa sorte. noite. Obrigada. Obrigado, boa sorte. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.